divisão, porque eu sou bem leigo no assunto. O que é o Velho Testamento e o Novo Testamento? Como é que O Velho Testamento, a gente conta a história antes de Cristo e depois de Cristo. Né? Esse é o marcador de tempo. Hoje a gente conta o nosso calendário, o calendário gregoriano. Nós estamos em 2021 pelo calendário gregoriano. Então a gente conta antes de Cristo e depois de Cristo. O Velho Testamento é o anterior a Cristo, antes de Cristo. Né? Tudo que passou antes é anterior a Cristo, é Velho Testamento. O Novo Testamento, ele vem com a presença de Jesus, né? Então já havia profecias que Jesus havia no Velho Testamento. Então tudo tem implicações que vão culminar na vinda de Cristo. A partir da vinda de Jesus começa um Novo Testamento, não no seu nascimento, mas na sua morte. E quando ele morre, né, o sangue dele é derramado, aí ele diz, está consumado. A partir dali, rasga o véu do templo e começa o Novo Testamento. Né? Aí é uma nova pegada que vai ter essa questão do amor como base central. E essa divisão ela foi feita já na época ou foi depois, quando foram contar a história, que dividiram em velho e novo? Porque eu lembro quando eu era adolescente, que eu era metido ateu, não sei o quê, eu não sou mais. E eu lembro que um dos argumentos que me pegava era tipo assim, o Velho Testamento tinha um monte de cagado, falava um monte de merda, que era pra matar não sei quem, que a mulher tinha que... matava a cidade inteira, matava a mulher, criança, animal, todo mundo. Gay tinha que morrer, não sei o quê. E aí os caras viram, isso não podemos mais falar esse tipo de coisa, vamos fazer um Novo Testamento pra deixar ele mais leve. Esse é o argumento que eu ouvia, eu ficava, esses religiosos... o velho truque. Como é que é essa história? Tem sentido esse argumento? Como é que eu quebro esse argumento? Quero aprender a quebrar esse argumento. Porque eu não sou mais ateu. Pô. Então, na verdade é o seguinte, Jesus ele vem, estabelece essa nova aliança conosco. Então aquilo que é Velho Testamento, passou. Serve de entendimento para você, serve para compreender todos os valores do Novo. O Novo Testamento começa com a morte de Cristo. É claro que ninguém naquele momento histórico falou, vamos começar a contar a história agora. Vamos mudar a data. A data continuou sendo, pelo calendário judaico, como era contado o tempo ali. Mais adiante, quando Constantino, ele era o imperador romano, ele acaba tendo uma visão lá na guerra, ele acaba então absorvendo o cristianismo. Então, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Aí nasceu a Igreja Católica Apostólica Romana. Com o nascimento da Igreja Católica Apostólica Romana, depois teve o Edito de Milão em 313, dizendo que todos os cristãos podiam praticar livremente a sua fé. Antes os cristãos eram perseguidos, lançados nas arenas, os leões matavam. E aí em 325 formam um cânon. A partir daí, eles começam a fazer uma nova contagem de tempo, eles vão redefinir o tempo, né? Qual foi o momento histórico que Jesus morreu? Quando ele nasceu, né? E aí começa a vir o que a gente conhece como calendário gregoriano. O Papa Gregório estabelece um novo calendário e a gente faz uma nova contagem de tempo, né? Partindo dessa premissa. Mesma coisa a Bíblia, ela foi escrita a ato contínuo. Hoje a gente vê o versículo tal, capítulo tal, isso não tinha, né? Isso foi feito depois para facilitar o entendimento, a compreensão de quem está estudando. Então, hoje, o que prevalece hoje é a prerrogativa de Cristo. E Jesus ele é um grande diferencial, porque além dele dividir a história, né, continuar transformando vidas, ele tem muito mais poder de transformação. Eu tenho amigos meus que são budistas e respeito profundamente. Né? Mas se pegar o budismo, que é mais antigo ainda, né, você não vai encontrar nenhum desses, como eles chamam de avatar, ou Maitreya, tal, que ressuscitou. Jesus ressuscitou. E a gente tem provas empíricas disso, não arqueológicas, né? Não documentais, ninguém fotografou, não tinha isso. Mas partindo do pressuposto que na época Pôncio Pilatos, que era o procurador romano em Jerusalém, havia um boato entre os discípulos de Jesus que se ele morresse, ele ia ressuscitar. Então, sabendo disso, para evitar uma revolução, para evitar um tumulto ali, porque ele seria cobrado, o imperador ia acabar com ele, o que ele faz? Ele estabelece uma guarda, né? Uma guarda romana para tomar conta do túmulo. E o soldado romano, não era qualquer um. Sabe? Ele tinha uma couraça aqui na frente e tinha 2 cintas de couro atrás, formando um X. Então, o soldado romano nunca dava as costas ao inimigo. Eram super bem treinados, o melhor soldado e exército do planeta naquele momento. O Império Romano só foi acabar em 476 depois de Cristo. Séculos e séculos ali de governo. Tomando uma guarda, né, um pelotão. Esse pelotão tinha no mínimo 21 soldados, altamente treinados para tomar conta de um túmulo. Então, evidentemente, seria muita vergonha para o Império Romano dizer, roubaram um corpo daqui que tinha uma pedra super pesada, né? Vieram até aqui, rolaram a pedra debaixo da nossa barba, seria vexatório para eles. E o outro fator, né? Quer dizer, o soldado romano ficou lá e o corpo sumiu, né? E outro fator, os discípulos de Jesus. Eles continuaram afirmando que Jesus ressuscitou e apareceu para eles.
ele apareceu para mais de 500 pessoas num período de 40 dias. Então, esses discípulos falaram, eu vi Jesus, eu deram a vida por Jesus. Quer dizer, se eles falassem que eram cristãos naquela época, que acreditavam em Jesus, né, eles iam ter pena capital de morte, porque eles estão cultuando alguém que morreu, né, que é um bandido, né, que sofreu a pena capital do Império Romano, foi morto pela cruz. Então, se você dissesse que você apoia o bandido, você vai ser tratado como tal. E eles não se importaram, quer dizer, que eles realmente tiveram uma experiência com Deus muito forte, eles tiveram um contato muito íntimo com Jesus. Então, ninguém em sã consciência, né, falaria isso, né? Ia se dar, porque o Império Romano era cruel, eles torturavam de maneira bárbara, né? O filme do Mel Gibson acho que mais se aproxima, Paixão de Cristo, que conta realmente como é que era essa tortura, o açoitamento, né? Não era uma coisa branda. Então, eles deram a vida, então Jesus realmente ressuscitou. Eu sou muito leigo na história de Jesus, eu não entendo por que isso aconteceu, porque o Império Romano era contra ele, por que existiu essa treta toda deles brigarem, ser crucificado. Qual era o lance? Eu não faço ideia, não faço a menor beleza, ideia. Ótimo, que a gente vai explicar para muita gente isso. O que acontece? O Império Romano, ele expandia o seu império, conquistava nações, conquistava territórios, e ele tinha uma característica, ele permitia que aquela civilização dominada preservasse os seus cultos, a sua religião. Ele não intervinha naquilo. Ele não falava, vocês têm que adorar César. Era um deus. Eles não falaram que tem que adorar César, tem que pagar o imposto. Pagou o tributo, acabou. Pode né? acreditar no que quiser. Sim, acreditando, eles não interferiam nessa parte religiosa. Então, o Império Romano, como estava tomando conta ali da Judéia, de Jerusalém, nesse momento, todo mundo estava tranquilo. Os judeus praticavam a sua religião, tinham o seu templo, tinham a sua vidinha ali. Só que aí vem Jesus e ele tornou uma possibilidade para o Império Romano de haver uma revolução. Esse cara está agitando multidões, está mexendo com uma turba. Muita gente segue ele. E eles tinham receio que se esse cara vier fazer uma rebelião contra o imperador, e se esses malucos começarem a tocar fogo aqui, começarem a querer matar todo mundo que é romano. Então, por causa disso, eles tiveram que abafar. Tudo que era contra o império tinha que ser atacado. Então, eles interpretaram Jesus como um rebelde, uma pessoa que pudesse ter a possibilidade de causar uma revolução ali. E fazer o império enfraquecer. Naquele pedaço, eles seriam massacrados. O Império Romano mandava uma tropa, acabava com eles. Sim. Mas eles não podiam ter problema, quer dizer, eles iam deixar de ganhar dinheiro. Eles já ganhavam dinheiro com os tributos, quer dizer, uma revolução, mesmo que eles morressem, né, eles iam deixar de ganhar dinheiro, não é válido para eles, não era um bom negócio ter uma revolução ali, naquele momento. Mas Jesus, ele se opunha a sei lá, os dogmas, as regras dos imperadores romanos? Não, ele chegou a dizer muito claro, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então Jesus, ele não foi um libertador político, que era uma grande expectativa que os judeus nutriam, que ele viesse o Messias e esse cara fosse libertar eles do jugo do Império Romano. Jesus não foi. Ele veio trazer uma libertação de vidas, né? Não politicamente falando. Mas ele começou a pregar, fazer milagre, começou a curar, começou a ensinar as multidões. Isso começou a incomodar os fariseus. Os fariseus tiveram inveja, tiveram ciúmes dele, porque ele está ganhando muita atenção. Até o Pilatos percebe isso, está registrado na Bíblia. Pilatos percebeu que eles estavam entregando Jesus por inveja. E eles dão grana para os caras, na época lá, de quem que vai soltar. Era um costume soltar um preso na Páscoa. Então tinha um preso lá, um bandidão que era o Barrabás. E aí, gente, solta o Barrabás ou solta Jesus? Jesus estava preso, já tinha sido açoitado, porque eles entregaram Jesus para o Império Romano, dizendo que ele estava trazendo ali, poderia trazer uma rebelião, uma confusão. Então, tinha muita gente que seguia ele. E aí, então, Pilatos escolhe qual dos dois. E aí o povo, incitado pelos fariseus, ok, mata Barrabás. Solta Barrabás, mata Jesus. Né? Jesus morre, crucifica. Então, por causa disso que eles acabaram crucificando Jesus. Porque muita gente falando, eles ficaram com receio, vai criar um problema, vamos ter que matar esse cara que está criando um problema para a gente. Outra coisa que eu tenho